meio ao brilho dourado da Serra Pelada, algo muito mais escuro espreitava. Quando um grupo de garimpeiros encontrou um filão de ouro extraordinário, eles despertaram forças que não deveriam ser perturbadas. Nos anos 80, a Serra Pelada era um antro de promessas e desespero. Milhares de homens arriscavam suas vidas para escavar a terra na busca por ouro. Entre eles estavam Antônio, José e Raimundo, amigos inseparáveis que sonhavam em deixar a miséria para trás. Certo dia, ao escavarem uma área isolada, encontraram uma pedra que parecia brilhar mais do que qualquer outra. Era um filão gigantesco de ouro puro, mas o brilho logo se revelou um prenúncio de horror. Ao carregar a pedra para o acampamento, coisas estranhas começaram a acontecer. O ouro parecia exalar um calor sobrenatural, e os homens ao redor se mostraram mais agressivos do que o normal. Raimundo acordou gritando em uma noite, dizendo ter visto sombras humanas rastejando pelas paredes do barraco, mas ninguém acreditou. No dia seguinte, José desapareceu sem deixar vestígios. Quando Antônio foi procurá-lo, encontrou apenas marcas profundas no solo, como se algo gigante tivesse arrastado seu amigo para as profundezas. O desespero se espalhou entre os garimpeiros. Sussurros ininteligíveis pareciam emanar do ouro. Antônio começou a ter pesadelos cada vez mais vívidos, sonhando com rostos deformados e olhos vazios que o observavam no escuro. Raimundo, que antes era o mais forte dos três, ficou cada vez mais paranoico, carregando uma faca consigo e olhando para todos como se fossem inimigos. Ele dizia que o ouro estava vivo e que queria algo deles. Numa noite de tempestade, Antônio encontrou Raimundo sentado perto do filão, murmurando para si mesmo: "Eles estão vindo, Antônio. Eles vão levar todos nós." Antes que pudesse responder, uma sombra colossal atravessou o barraco, destruindo tudo em seu caminho. Raimundo gritou e tentou atacar o que quer que fosse, mas desapareceu diante dos olhos de Antônio. Desesperado, Antônio tentou se livrar do ouro, jogando-o em um buraco profundo. No entanto, as sombras que Raimundo descrevera surgiram novamente, agora mais claras e ameaçadoras. Elas tinham forma humana, mas seus olhos eram poços negros e vazios. Uma delas sussurrou: "Você acordou o que não deveria." Antes que pudesse reagir, foi puxado para dentro do buraco. Os dias passaram e outros garimpeiros encontraram o acampamento em ruínas. Ninguém jamais soube o que aconteceu com Antônio, José ou Raimundo. Contudo, a lenda se espalhou rapidamente. O ouro amaldiçoado, que parecia prometer riqueza infinita, nunca foi recuperado. Muitos garimpeiros que ousaram explorar aquela área desapareceram misteriosamente. Os poucos que voltaram relataram sussurros na escuridão e a sensação de serem observados por algo que não era humano. Desde então, a região foi marcada como território proibido. Alguns dizem que, em noites silenciosas, é possível ouvir os gritos de Raimundo ecoando pela mata. Outros contam que as sombras ainda vagam pela área, protegendo o ouro de intrusos. Há quem acredite que o filão foi uma armadilha deixada por algo muito mais antigo do que a própria floresta, algo que acordou faminto com a ganância dos homens. Hoje poucos têm coragem de se aproximar, e para aqueles que ousam, a única coisa que encontram é o silêncio perturbador, interrompido apenas pelos sussurros que parecem vir de dentro da terra. Talvez o maior tesouro da Serra Pelada nunca tenha sido o ouro, mas sim o aviso que ele trazia. Certas riquezas estão destinadas a permanecer enterradas. Na imensidão barrenta da Serra Pelada, a lama escondia muito mais do que pepitas de ouro. Um homem que desapareceu há décadas retornou, mas não como antes. Sebastião era conhecido como o mais obstinado dos garimpeiros. Trabalhava sem descanso dia e noite para encontrar ouro. Diziam que ele tinha sorte, mas também ganância.
Era comum vê-lo riscando mapas improvisados e vasculhando as menores rachaduras na terra. Em uma noite chuvosa, Sebastião desceu sozinho a uma fenda na lama, ignorando os alertas dos colegas sobre o perigo de deslizamentos. Ele parecia encantado, como se algo o chamasse lá embaixo. Nunca mais foi visto. Muitos acreditavam que ele havia sido soterrado, mas outros sussurravam que algo mais sombrio havia acontecido. Os anos passaram e a história de Sebastião virou uma lenda entre os garimpeiros. Alguns juravam que, em noites de chuva, podiam ouvir seus gritos abafados pela lama, como se ele ainda estivesse vivo, preso no subsolo. A lama parecia guardar segredos que ninguém ousava desvendar. Foi em uma dessas noites chuvosas que Sebastião reapareceu. Um garimpeiro chamado José estava sozinho no acampamento, preparando o jantar, quando ouviu passos pesados vindo da escuridão. Quando se virou, viu um homem coberto de lama endurecida, com olhos brilhando em um tom amarelado que lembrava ouro liquefeito. Sebastião não dizia nada, apenas observava com uma presença imponente e perturbadora. Quando os outros garimpeiros voltaram, encontraram José em choque, murmurando sobre o encontro. Os mais velhos ficaram assustados. Diziam que aquele não era Sebastião, mas uma entidade que tomara sua forma. Alguns afirmavam que a ganância do garimpeiro havia atraído algo maligno das profundezas. Outros acreditavam que Sebastião tinha feito um pacto com forças obscuras em troca de riqueza, mas pagaram um preço alto demais. Na noite seguinte, mais garimpeiros relataram ter visto Sebastião. Aqueles que tentaram se aproximar dele desapareceram sem deixar vestígios. Apenas seus equipamentos foram encontrados, cobertos por uma camada fina de lama que parecia pulsar, como se estivesse viva. A tensão no acampamento aumentava e a história de Sebastião começava a se espalhar como fogo. Um grupo de homens decidiu confrontá-lo. Armados com lanternas e facões, seguiram as marcas de lama que levavam para a floresta. O que encontraram foi algo que assombraria suas mentes para sempre. Uma figura monstruosa, formada inteiramente de lama, com olhos incandescentes e movimentos quase humanos. Ele parecia murmurar algo, mas as palavras eram incompreensíveis, como um lamento vindo das profundezas. Quando os homens tentaram capturá-lo, a criatura desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas marcas profundas de lama no chão. As noites seguintes foram um caos. A criatura atacava o acampamento, derrubando tendas, destruindo ferramentas e deixando um rastro de destruição. Os garimpeiros estavam apavorados. No meio da confusão, um velho chamado Antônio lembrou-se de uma antiga lenda. Para deter um espírito vingativo ligado à terra, era necessário purificá-lo com fogo. Com tochas improvisadas, os homens se prepararam para um confronto final. Naquela noite, a criatura surgiu novamente, emergindo das sombras como uma onda de lama viva. O grupo cercou o monstro e o incendiou. A lama fervia e liberava um cheiro podre, enquanto o monstro soltava um grito ensurdecedor. Aos poucos, a figura se desfez em uma poça fervente de lama que se solidificou. Na manhã seguinte, os garimpeiros encontraram um filão de ouro exatamente no local onde a criatura foi destruída. As pepitas brilhavam intensamente, como se estivessem banhadas pelo sol. Mas ninguém ousou tocá-las. O medo de despertar novamente o homem de lama era maior do que qualquer desejo por riqueza. A lenda se espalhou para além da Serra Pelada, transformando Sebastião em um símbolo de ganância e maldição. Dizem que, em noites de chuva, ele ainda pode ser visto vagando pelas matas, seus olhos brilhando como o ouro que ele tanto desejava. E às vezes, os ventos carregam seus murmúrios, como se ele estivesse preso para sempre entre o mundo dos vivos e o dos mortos, amaldiçoado pela mesma lama que um dia o engoliu. Na escuridão de uma cava profunda,
uma voz chamava. Alguns garimpeiros acreditavam que era a promessa de riquezas. Outros sabiam que era o som da própria condenação. Durante a febre do ouro, escavar cada vez mais fundo era uma necessidade. Uma equipe liderada por Miguel encontrou uma abertura subterrânea que parecia promissora. Enquanto escavavam, ouviam uma voz baixa, como um sussurro, mas descartaram como sendo o vento. Miguel, no entanto, sentia-se cada vez mais atraído pelo som. Ele dizia que a voz o chamava para algo grandioso, algo que mudaria suas vidas para sempre. Os outros o chamavam de louco, mas a obsessão dele era contagiante. Conforme os dias passavam, Miguel começou a agir de forma estranha. Ele murmurava palavras incompreensíveis e parecia mais determinado do que nunca a descer mais fundo. Os colegas, inicialmente céticos, começaram a sentir uma presença inquietante na caverna. Era como se a própria escuridão estivesse viva, observando cada movimento. Pequenos incidentes ocorreram. Ferramentas desapareciam, sombras se moviam onde não deveriam, e o som da voz parecia mais alto quando estavam sozinhos. Alguns garimpeiros desistiram e foram embora, mas Miguel os convenceu de que estavam perto de algo incrível. Um dia, ele conseguiu persuadir 2 colegas, José e Ramiro, a segui-lo até o fundo da cava. O trio desceu por um túnel estreito e irregular que parecia pulsar com uma energia invisível. No fundo, encontraram uma câmara cheia de escombros e ossos humanos. O ar era pesado, impregnado de um cheiro acre que fazia seus olhos arderem. No centro, havia um pequeno altar feito de pedras rústicas, coberto por inscrições que pareciam mudar quando observadas de perto. Sobre ele repousava uma pepita de ouro maciça, maior do que qualquer coisa que já tinham visto. A voz, antes distante, agora era clara, quase como um canto hipnótico. Miguel parecia enfeitiçado pela visão do ouro. "Isso é nosso destino", disse ele, com os olhos fixos na pepita. José e Ramiro hesitaram. Algo nos ossos dispersos ao redor do altar fazia seus corações acelerarem. Mas Miguel, tomado por uma coragem quase insana, deu um passo à frente. Quando ele tocou a pepita, a voz tornou-se um grito ensurdecedor. A terra começou a tremer, e figuras espectrais surgiram ao redor do altar. Elas eram altos espectros envoltos em sombras, com olhos que brilhavam como brasas. As figuras ergueram suas mãos cadavéricas e apontaram para os homens, suas vozes ecoando como trovões. "Vocês profanaram um local sagrado. O preço é sangue." Miguel, paralisado, foi subitamente erguido no ar por uma força invisível. Ele gritava de dor e terror, enquanto seu corpo parecia se contorcer em direções impossíveis. Seus colegas tentaram puxá-lo, mas uma barreira invisível os impedia de se aproximar. De repente, as sombras atacaram. José e Ramiro conseguiram escapar por pouco, mas os gritos de Miguel ecoaram pela caverna enquanto ele era arrastado para a escuridão. Subindo apressadamente pelos túneis, José olhou para trás apenas uma vez e viu os olhos brilhantes das figuras seguindo-os. Assim que alcançaram a superfície, um último tremor abalou a terra e a cava desabou, selando Miguel e qualquer traço da câmara. Nos dias seguintes, tentativas de reabrir o local foram frustradas por desmoronamentos inexplicáveis. Os garimpeiros sobreviventes juraram nunca mais descer tão fundo. Alguns abandonaram o garimpo para sempre, afirmando que, mesmo em casa, ouviam a voz em seus sonhos, chamando-os de volta. A cava foi abandonada e marcada como proibida. Com o tempo, a vegetação cobriu a entrada, mas as histórias permaneceram. Dizem que, ao passar por perto, ainda se ouve a voz chamando por mais vítimas. O altar e sua pepita continuam escondidos, mas os ossos dos que ousaram tocá-la servem como um aviso eterno. Os moradores locais relatam que, em noites silenciosas, é possível ouvir os gritos de Miguel, vindos das profundezas, como um eco de um erro fatal. Alguns anos depois, um grupo de exploradores tentou encontrar a cava, movidos pelas lendas.
Entre eles estava um jovem arqueólogo chamado Felipe, que afirmava não acreditar em maldições. Equipados com tecnologia moderna, eles desbravaram a região, mas não conseguiram localizar a entrada original. Estranhamente, seus equipamentos falhavam com frequência, e a equipe começou a relatar sensações de estar sendo observada. Na terceira noite, Felipe desapareceu do acampamento. Seus colegas o procuraram desesperadamente, mas tudo o que encontraram foram suas pegadas levando a uma área onde o solo parecia instável. Ao cavar, descobriram um pequeno túnel que descia em espiral. Dentro, ouviram uma voz familiar chamando por ajuda. Reconheceram o grito. Era Miguel. Aterrorizados, abandonaram a busca e deixaram a região. Mas nem todos sobreviveram à viagem de volta. Os poucos que retornaram juraram nunca mais falar sobre o ocorrido. Hoje a área é evitada e as lendas se tornam cada vez mais sombrias. Alguns dizem que a cava não foi criada por homens, mas por algo muito mais antigo e faminto, esperando por aqueles tolos o suficiente para ouvir sua chamada. Se você gostou dos relatos, se inscreva no nosso canal e assista a mais relatos assustadores como estes.